Contrate essa pessoa na sua equipe de fotografia e cresça mais o seu faturamento. Uma coisa que eu escuto muito dos fotógrafos aqui, ó. Ninguém vai conseguir fazer o que eu faço tão bem quanto eu. Então isso faz com que muitos fotógrafos não contratem. Por quê? Porque ninguém vai fazer tão bem quanto você. Se você pensa isso, eu quero te falar uma coisa bem clara para você. Você está sendo um narcisista. Porque se você acha que você é tão bom assim, você vai ficar fazendo isso pro resto da sua infeliz vida. Será que você é tão bom assim? Será que ninguém é capaz de fazer tão bem quanto você ou melhor? Porque afinal de contas você atende, você faz contrato, você fotografa, você edita, você escolhe as fotos, você entrega, você conversa, você faz tudo. Agora, quando a gente contrata a pessoa certa e faz as coisas certas, essa pessoa vira uma especialista. Porque ela passa boa parte das 8 horas por dia dela fazendo apenas uma ou duas ou três tarefas e não 20, 30, 40 tarefas como você faz. Você ainda tem que ir no banco às vezes, você tem que ir no correio às vezes, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, cara, ter mais funcionários é importante para isso. Então vamos lá, para pensar. Eu nunca fui uma eu presa, uma pessoa de um homem só, de uma pessoa só. Nunca fui. Desde que eu comecei, a gente começou meio que eu e a mãe juntos, né? Eu e minha mãe começamos juntos o negócio. Meu pai também trabalhava com a gente, mas ele durante o dia não estava lá porque ele tinha outro trabalho, né? Então, mas logo eu contratei. Logo a gente contratou uma funcionária. Na época, ela era... Uma das coisas que eu não fiz na fotografia, uma das poucas coisas que eu não fiz na fotografia foi diagramação de álbuns. Olha que louco, eu detestava aquilo. Porque antigamente a diagramação de álbuns era botar aquele monte de figurinha, aquele monte de edição. Nossa, fazer umas capas mirabolantes, era umas paradas muito loucas. E eu não curto. Sacou? Então o que acontece? Lá atrás eu já contratei essa menina. Na época ela tinha 15 anos, a gente tinha recém feito a festa de aniversário de 15 anos dela. E aí depois a gente contratou ela também para ela diagramar pra gente lá como uma estagiária, se eu não me engano, era do CIEE na época. Isso já fazem seus, sei lá, 15 anos atrás. Eu não recordo com certeza, mas era algo assim. E ela já sempre nos ajudou. E a minha primeira contratação direta comigo, que realmente foi marcante para mim e que eu lembro muito, foi em 2011, quando eu estava tendo já muito trabalho, estava trabalhando já bastante, a gente estava faturando bem, a gente estava crescendo e eu trabalhava 12, 16 horas por dia, sem brincadeira, assim, a gente trabalhava diretaço e mesmo assim eu comecei a atrasar trabalhos, porque eu não conseguia mais entregar como eu entregava antes. Por quê? Era muito trabalho, era muita foto, era muito evento. E era muito bom porque pela primeira vez a gente estava faturando mesmo e mudando a condição de vida nossa. Só que a gente estava atrasando tudo. E foi aí que por um acaso, aconteceu umas paradas negativas no meu negócio ali e eu acabei tendo que contratar um cara que quebrou um galho para mim num casamento em que a minha atual segunda fotógrafa não pôde ir. Esse cara quebrou o galho para mim e aí a gente fotografou muito mais do que o normal naquele casamento e eu fiquei desesperado porque eu já estava quase atrasando os trabalhos e naquele casamento a gente fotografou o dobro do que a gente costumava fotografar. E aí eu entrei em piripaque, assustado, e esse cara veio me ajudar a editar. E lá eu aprendi que se eu ensinasse esse cara a editar tão bem quanto eu editava naquele momento, eu ia perder alguns dias, semanas, até ensinar ele. Mas eu ia ter alguém editando 8 horas para mim ali, fazendo aquilo bem feito e ele gostava de fazer aquilo, ou seja, ele ia ser bem pago por uma coisa que ele gosta de fazer e essas 8 horas, ao invés de eu estar editando, eu poderia aceitar outros trabalhos, eu poderia viajar para outros eventos mais longe, eu poderia fazer muito mais coisa que multiplicavam o nosso faturamento, que eu não conseguia terceirizar para outras pessoas, que era o fotografar. Então, cara, foi muito massa. Porque aquele momento foi uma das fases mais incríveis da minha vida. Eu saí de uma sala escura editando para conquistar outro nível de faturamento. Inclusive, foi naquela época, em 2012, 2013, que eu comecei a ensinar fotógrafos também. E eu só consegui isso porque eu tinha treinado um baita editor que passava 8, 10 horas por dia editando e fazendo aquilo muito bem feito. E depois de algumas semanas, ele ficou muito melhor do que eu na edição. Por quê? Porque ele passava o tempo todo editando. E quando ele estava andando de moto, ele vinha de moto sempre, e ele andava e vinha uns outdoor, adivinha o que ele olhava no outdoor? A
a edição daquele outdoor. Ele ia pro cinema, adivinha o que ele olhava no cinema? As cores daquele filme. Ele olhava tudo ao seu redor pensando na edição. Já eu não. Eu olhava por tudo ao meu redor pensando em, que técnica de venda legal isso aqui. Nossa, isso aqui é um marketing massa que eu preciso fazer pro meu negócio. Nossa, olha que foto legal, isso aqui eu tenho que fazer para quando eu estiver fotografando. Eu pensava e continuo pensando no meu negócio em várias áreas diferentes. Então eu não era um especialista em edição, eu não passava o tempo todo pensando em edição. Esse meu colaborador passou a fazer isso. Logo, ele passou a ser muito bom. E é isso que eu quero ensinar para você. Por quê? Primeiro, você não fica dependente apenas de você, porque depender de você é perigoso. Pensa comigo, você pode pegar a gripe, você pode pegar dengue, você pode, Deus o livre, bate na mesa. Você pode torcer o pé, quebrar o dedo. Você pode ter um problema na sua família, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido. Você pode ter um problema que vai inviabilizar de você trabalhar. E aí, os clientes que te pagaram, agora eles vão ter trabalho atrasado. Eles talvez não vão ter você fotografando lá, porque você foi irresponsável de acreditar que você era um super-homem ou uma super-mulher, ou melhor, a Mulher Maravilha, achando que você ia dar conta de fazer tudo sozinho. Então, às vezes, nós fotógrafos valorizamos tanto a fotografia, mas esquecemos que a valorização deveria ser entender que a gente não pode ficar dependente só da gente. Porque quando a gente fica só dependente da gente, parece bom, enquanto tá tudo certo. Mas a gente percebe que vai dar ruim se a gente não tiver alguém do nosso lado para nos dar apoio, tá? Então isso é muito importante. Então, cara, se você acha que ninguém é tão bom quanto você tá com os olhos vedados. Você tá mentindo para você mesmo. Porque sim, você pode ser muito bom em algumas coisas, mas você não é o melhor em tudo. E você precisa treinar pessoas certas, contratar pessoas certas, para que elas fiquem tão boas quanto você ou melhor que você naquela tarefa. Já imaginou ter o meu time analisando o seu negócio de fotografia? Se sim, só clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui.